São Mateus capítulo 19, vamos ler do verso 1 até o 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Inclinamos nossas cabeças, ó Pai, junto aos teus pés em espírito, para agradecermos o que já aprendemos hoje, que para quem entende não está relacionado somente com o corpo físico, está relacionado também com a vida espiritual. É um grande ensinamento, é uma bênção. Talvez seja melhor ensinar, conscientizar, prevenir, do que curar depois. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, porquanto o Senhor tem tido todo o cuidado de nos conscientizar sobre essa placa invisível, muitas vezes invisível. Feliz aquele cujo pecado não é invisível. O pior é aquele que o pecado está invisível. Porque para o mundo o pecado é só o social, que atinge a sociedade. Nós vamos pensar melhor nisso, Senhor. Porque o sangue de Jesus Cristo manifesta tudo. E ainda que fique vermelho como escarlata, como carmesim, a nossa alma se transforma mais branco do que a neve, do que a branca lã. Te pedimos que a tua palavra venha nos ajudar mais, porquanto nós dependemos da palavra mesmo antes de nascermos, antes de virmos ao mundo. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. São Pedro diz que o seu olhar está sobre nós, né? Agora, quanto mais a coisa aperta, mais aperta.
E o pastor Elias está aqui atrás de mim, não é? E ele vai executar uma disciplina necessária aqui na igreja. Infelizmente, vai ter que ser executada ao pé da letra, em relação ao casamento. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer irmão de responsabilidade tem o dever de vir à junta de diáconos. Preste bem, começando pela mãe e pelo pai dos noivos, os pais e as mães, irmãs, irmãos, trazer aquele casal à junta de diáconos e dizer que eles estão vivendo de uma maneira imunda, um namoro mundano, se agarrando e procedendo fora da mensagem. Porque o pastor Elias vai dizer, antes, quando for anunciado o casamento, que se alguém tem alguma coisa contra aquele casamento, para manifestar antes do dia. Uma vez comprovado isso, a igreja não vai fazer aquele casamento. Então a moça desde já escolhe, o rapaz escolhe, se você quer casar, a maneira mundana, então casa, abrasa para lá. O irmão Branham diz que um cão devora o outro. Eu estou usando a expressão do irmão Branham. Então, esse fator aí nós vamos botar o pé da letra. O moço saiu abraçado aí, já porque a mensagem não pode proibir você de pegar na mão de uma moça. Agora, eles dizem, quer dizer, os conservadores radicais dizem que nenhum bêbado começa, análise natural, não é bem o radical. Nenhum bêbado começa tomando um gole, uma garrafa de uma vez. Mas um golezinho, depois vai aumentando, vai aumentando. Então, e essa moça também que anda por aí agarrada dentro de carro e coisa e tal, depois arranja um outro moço para casar com ela também vai ser notificada pelos diáconos. Você quer casar de acordo com o mundo, ninguém impede, é o direito seu. Agora, obreiros, diáconos, pastores, seus filhos, suas filhas são, sem dúvida alguma, humanos de ossos, sujeitos às mesmas paixões. Mas se algum desses pais mãe apoia esse tipo de coisa, esse irmão não serve para ser diácono. Ele tem que bater firme mesmo. Ou ele bate o pé e é o homem da casa e ela é a mulher da casa, a mãe, não é? Ou então começa já outras coisas acompanhando. E eu não quero de maneira alguma, eu sei, se eu soubesse que os problemas que existem aqui fossem só em Goiânia, não tivesse tido na igreja de São Paulo, na igreja de São João, na igreja de São Pedro, na igreja do irmão Brana, não tivesse tido, está acontecendo no mundo todo hoje, o melhor que eu faria era amarrar uma pedra no pescoço e me lançar lá dentro do rio Araguaia. E se eu não tivesse tido também esse tipo de problema desde quando eu começo a pregar, então eu entenderia que eu seria o único culpado de tudo. Mas na retaguarda está aqui o pastor Elias, e nós temos a mensagem ao pé da letra nesse sentido. Para o casamento vai ser ao pé da letra.
Agora cabe a você escolher. Esses namorados que acham que pode ficar até meia-noite, de madrugada, e esse pai, essa moça tem que dizer que esse moço não tem que passar das 9h30 na sua casa, não é? Ele está abusando da liberdade. O pai precisa trabalhar e descansar, tem que pegar no outro dia cedo. Então, se vocês não podem, pelo menos lutar contra isso e bater o pé e não aceitar, e brigar se for preciso, então tem uma coisa, vocês me desculpem, não servem para ser diáconos. Porque se pelo menos luta, principalmente se tratando de menores, pelo menos luta, não apoia e luta e dá o que tem contra aquilo, tudo bem. Mas se apoia, se relaxa, se não tem, acha que não tem importância, essa mãe ainda faz ativar, então não serve. Por favor, entrega o cargo. Entrega porque na hora de tratar com a moça, com o rapaz, com o irmão, é vocês que vão ter que tratar, os diáconos é que vão ter que tratar. As queixas pessoais é com os diáconos, com a junta. Então isso não é para sucumbir. Deixa o passado para trás, mas da agora para diante tem que ser assim. Porque em tempos passados a gente não fazia tal casamento. Então não vai ser feito esse casamento que da agora por diante for dessa natureza. E essa moça que anda aí instigando a outras mais novas a ir para clube e que esses aniversários, essas festinhas de bebedeira, de fusaca, também vão ser notificadas. Agora, faz o seguinte, você pensa primeiro, fala, olha, que jeito que nós vamos encarar isso? Se nós queremos casamento na igreja, vai ser assim. Se não, vamos, como o profeta disse, um cão devora o outro. Essa é a expressão do irmão Branham, possivelmente até eu vou ler daqui a pouco. Agora, isso aqui mais desgasta, não é? Vamos ver aqui, domingo passado nós estudamos, o que foi? Como é que foi? Eu sei que há as moças aqui que já estão anotando tudo direitinho, por isso eu tenho que apelar mais para os moços. Como é que foi? A falta... Forças de dissociação que fracassam o casamento, né? A união, é a falta de diálogo, é o fracasso da comunicação, fazem parte das dificuldades existenciais do ser humano. A falta de diálogo, a busca atual de transparência nas relações conjugais é apenas ilusão humana. Agora nós vamos ver aqui, a agressividade e afã de domínio. O vício, às vezes mortífero das relações humanas, que você vê frequentemente propaganda outdoor, dizendo que é uma boa ideia beber cachaça. Mas não é possível que seja uma boa ideia, não é? Os vícios
de beber vinho. Ah, mas o pastor fulano toma vinho. Tem nada a ver, o pastor Branham não tomou, não. E o pastor da noiva chama-se William Branham. O pastor da noiva chama-se William Branham. Ele foi lá na Suíça, e lá eles só tomam vinho, não tem, a água não tem como tomar. Ele disse, eu carregava uma vasilhazinha de água, sei lá, água mineral, não sei como é que ele comprava a água dele especial e carregava. Ele disse, pois bem, a igreja da Alemanha, por tradição, toma cerveja. Ele disse, está errado, irmãos. Ele disse, está errado. Mas é isso mesmo. O gambá não pode ver o alambique. Diz que o gambá vê o alambique, percebe de longe. No outro dia cedo está aquela porção de gambá, tudo de barriga para cima, tudo bêbado. Gosta de cachaça. Ele não tem festa que tenha sabor se não tiver cerveja, se não tiver vinho, se não tiver cachaça. A vida perde sentido. Mas Paulo disse para Timóteo tomar vinho com água. Põe água no vinho e toma para você ver uma coisa. Põe um pouco de vinho na água. Foi isso que ele disse, por causa de suas frequentes enfermidades. E que vinho era aquele, hein? O que Paulo estava se referindo. Então, meu avô dizia, um gambá cheira o outro. Gambá é que gosta de beber. E começa aí, potencialmente, uma mulher viciada. Um homem viciado. E isso é mortífero para as relações humanas. Ocorre com frequência nos dias atuais entre a mulher e o homem. Agora você vê, e a mulher fumar? Logo chegam a desejar. Sabe o que eu estou desejando agora? Uma namorada disse isso para um namorado. Eu desejava agora uma garrafa de uísque e um cigarro, um maço de cigarro, e fumar e beber até perder o sentido. E mesmo assim o profeta ainda disse, eu prefiro ver minha mulher bêbada na sarjeta do que com um cigarro entre os dedos. O que acontece? Entre a mulher e o homem competitivos nas atividades fora do lar e até mesmo nas relações conjugais, há aspectos de agressividade humana que são necessários para a afirmação de si mesmo, para a conquista de um espaço que não é seu, fazer prevalecer a sua posição. A agressividade entre cônjuges pode contribuir para estabelecer o domínio do mais forte e mais agressivo sobre o mais fraco. Então, o que se encontra numa condição mais fraca, mais débil, passa a ser dominado pelo agressivo, pelo mais forte. O que nem sempre conduz à dissolução do vínculo entre eles, mas conserva sempre sendo um casal neurótico que trarão filhos neuróticos. Quando a agressão se transforma em violência física ou psíquica, que é a guerra
fria, a guerra psicológica. O casal está precisando de ajuda, mas nem sempre terminará em separação. Essa é a razão pela qual pode-se constatar que às vezes casamentos normais se desfazem dentro de bons sensos e casamentos neuróticos nunca se desfazem. Encontra-se isso. Porque o bom senso, a sensibilidade à própria educação, a própria civilização do casal, os leva a separar-se como bons amigos, sem nenhuma contenda. E você diz, pois bem, meu pai foi aquele problema, minha mãe foi aquele problema, e minha família é um problema, e nós somos todos neuróticos, mas tem uma coisa, aquele casamento nunca acabou, aquela família é sempre unida, briga como cachorro. Eu tenho 2 primos, deixa-me ver, ainda vivos, eu já contei isso aqui mais de uma vez. Ficavam de mal 2, 3 anos sem conversar um com o outro. Se um entrava na cozinha para fazer o prato, o outro não entrava naquela hora. Podia estar com fome do jeito que for. E um ia comer lá fora, o outro cara, não tinha jeito. Mas eu me lembro muito, uma vez, que um rapaz mais forte, maior, pegou um desses 2 irmãos inimigos e estava batendo ali no Beco dos Aflitos, em Trindade. E o outro foi chegando, que é de mal com o irmão, mas pulou em cima e os 2 então ajuntaram as forças e deram um couro naquele camarada. Bateram até ele caiu fora. Acabou a briga, um xingou o outro, um nomão bem pesado mesmo, e saiu um para um lado, outro para o outro. O irmão Brana disse, olha, eu não estou defendendo esse tipo de coisa, mas ele disse, nós somos 7 irmãos, né? Não, ele falou de 7 ou 8. E brigamos como cachorro, rolamos no chão, mas quando levantamos somos Brana. Agora, o casal está precisando de ajuda, mas nem sempre termina em separação. Desconfiança, egoísmo, hostilidade verbalizada ou não, palavras descaridosas, ofensivas, compõem sentimentos agressivos. Porém, os vínculos afetivos que se criam no matrimônio podem transformar tais sentimentos e convertê-los em confiança e simpatia. Conter impulsos hostis que existem dentro do íntimo de cada um de nós é alcançar a mais bela conquista em nossa vida pessoal e amorosa conjugal. Aí é quando Paulo disse, não irriteis contra ela. Que o sangue sobe e você dá vontade de falar e você consegue segurar. Então ele está dizendo aqui, conter impulsos hostis que existem dentro do íntimo de cada um de nós é alcançar a mais bela conquista. Aí relaciona-se ainda com a temperança, que está no quadro ali da estatura do varão perfeito. A temperança significa mais propriamente autodomínio, ou seja, domínio próprio.
Seria como que você pegar o revólver para dar um tiro numa pessoa, com toda a razão, irado, mas conseguisse dominar, desarmar o gatilho e jogar aquele revólver para lá. Então seria a mesma coisa, porque às vezes o cansaço dela e mesmo a criação que ela teve, a ignorância dela, ela é ignorante, mais ignorante que você, às vezes. Então te obriga a fazer o mesmo, de encher as bochechas para falar, mas não soltar o som. Então, isso aí te dá uma bela conquista, a mais bela conquista da sua vida. Quem pode? E isso faz a vida pessoal e amorosa, conjugal, inseparável. Aumenta a simpatia, aumenta a confiança, consequentemente aumenta o amor. Então nós não vamos dar catecismo de boa vida, nós temos que encará-la como ela é. Agora vem um outro fator muito importante, eu quero ser breve nesses comentários aqui, que as ilusões e ideias falsas são de três naturezas: as que são feitas a respeito de si mesmo, as que são feitas a respeito do outro e as que são feitas sobre o casamento e sobre as relações homem e mulher em geral. Então, ilusões e ideias falsas. Ora, eu estava anotando essa palestra aí sobre esse cuidado com os dentes. Eu entendi perfeitamente. Ora, depois que a criança nasce, a mãe toma tanto cuidado com aquela criancinha, aquele bebezinho, mas ela tem tanto cuidado e aquele carinho, né? E todo mundo tem cuidado com aquela criancinha. Ora, eu entendi perfeitamente. E quando ela está no ventre? Quando ela está no ventre, então, proporcionalmente, ela está precisando de mais cuidado. E às vezes o marido não vê que uma mulher gestante tem sofrido essa diferença, essa mudança, a ponto de uma mulher, quando fica grávida, tomar aversão pelo marido durante os três primeiros meses. E durante esses meses, o homem desinformado cria arruína o casamento. Ela, por sua vez, sabendo que existe isso na natureza, deve se controlar o máximo que puder e dialogar, dizer: não, isso é passageiro. Sabe-se perfeitamente que isso é passageiro. Isso não é efetivo, não é permanente. Então começou ali já o cuidado dele com a criança, o cuidado dela com a criança, não é certo? Mas o que eu quero dizer é isso, que a maior parte dessas menininhas aí não sabe o que é casamento, não. Sabe o que é dar a boquinha para o namorado, é ser agarrada, é ter sensação, essa coisa. É o que elas querem, mas ela não está sabendo o que é casamento, não. Essa ilusão e falsa ideia sobre o que é casamento.
Então, começa por aí, as que são feitas a respeito de si mesmo. A Bíblia diz, conheça-te a ti mesmo. Existe o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade, complexo de beleza, complexo de feiura. Tudo isso mata. Complexo de riqueza, complexo de pobreza. O profeta diz, o complexo mata. Ele disse, eu tenho que pedir perdão a Deus constantemente pelos meus complexos. E nós já estudamos aqui o que é complexo. Então, é fazer uma ideia extremamente positiva de um super-homem, de uma super-mulher, a respeito de si mesmo. Ou às vezes dizer quem sou eu é aquele que, não é? E se aproxima das responsabilidades, assume as responsabilidades, sempre de uma maneira fraca, assim, um tanto sem confiança, sem certeza. Mas por quê? Se ela trabalha desde o tempo que ela deveria trabalhar em casa, já aprendendo as coisas de casa, aprendendo o que a mulher precisa aprender em primeiro lugar, ser dona de casa. Se ela aprende essas coisas, ela diz, eu não tenho que temer, quer dizer, ela não tem uma falsa ideia, por isso não tem confiar, ela sabe, eu sei fazer uma comida agradável, salutar, gostosa. Eu sei porque aprendi, minha mãe me ensinou. Então ela não vai por causa inibida. E como é que afoga o frango, hein? Ela não vai fazer a panela de feijão como se fosse uma piscina, né? Porque ela sabe. Agora, a outra coisa também que complica, as que são feitas a respeito do outro, quer dizer, as ilusões e ideias falsas a respeito do outro. Muitas vezes nós subestimamos o outro. Quantos homens se casam subestimando a companheira? E até a humilha. Muitas vezes a humilha. Mas, ao decorrer do tempo, ela vai mostrar para ele que não era assim, que ela tinha uma estrutura assim, para ser aquilo que ela deveria ser. Então, essa concepção que nós temos a respeito do outro, isso não, nós estamos tratando de casamento, seria a respeito do marido, a respeito da mulher, a respeito do noivo, da noiva, da moça, do moço. Essa concepção, essa impressão que nós temos a respeito um do outro. E mesmo entre irmãos. Aí Paulo disse, olha, a orelha não pode dizer que não precisa dos pés, os olhos. Então Paulo dá uma lição sobre isso, né? Que ninguém deve subestimar os outros. Agora, essa impressão que tem, essa ilusão, essa ideia falsa, que é feita sobre o casamento e sobre as relações homem e mulher em geral. Eu tenho aqui a história de um psicólogo contando a história de uma moça que ela cresceu, foi criada num lar, que ela chegou ao ponto de dizer, se casamento é isso aí, eu nunca quero casar, isso não é casamento, isso é inferno. Casamento é uma desgraça. Mas por quê? Por causa do que ela via
do seu pai e de sua mãe. Ele disse, ela só podia ver dentro daquele pequeno mundo. Ela não podia ver que lá fora, ela não podia ver que às vezes uma sua tia, um seu tio, uma prima, ou qualquer outra pessoa tinha uma vida, um casal, né, tinha uma vida completamente diferente, para dizer para ela, ó, casamento não é só isso que você tem visto do seu pai e de sua mãe, não. Porque a expressão que ela usou foi essa. Isso é um inferno, é uma desgraça, casamento. Mas depois ele trabalhou com ela e mostrou o contrário. Mostrou para ela que não é assim. Agora, por outro lado, outros acham que obrigatoriamente o casamento é uma vida florida. É igual o caminho para os céus. Não sofra mais, case-se. Está certo. A moça vive lutando, com dificuldade, trabalhando, pais pobres, sofre, e às vezes empregada doméstica. Casa depois para continuar trabalhando de empregada. Casa para depois continuar com a desvantagem de 2, 3, 4 filhos, sem ter um teto para habitar. Com todo respeito eu falo isso, porque o irmão Branham, ele fez questão, ele perguntou, você tem para onde levar essa moça? E é um filho por ano. Aquela moça precisava de um braço. Então eu digo, de um homem que seja trabalhador. Se ele é pedreiro, se ele é rachador de lenha. Então, outro dia uma irmã chegou para mim e disse, olha, o meu marido tem um caminhão. Meu Jesus, misericórdia, né? Mas ela deu um testemunho tão bonito do marido dela. Ela disse, olha, ele nunca deixa faltar nada dentro de casa. Sabe por quê? Caminhão não dá, ele pega qualquer coisa. Ele lava banheiro, ele trabalha de servente, ele carrega qualquer coisa, trabalha de carregador, ele faz qualquer coisa. Mas nunca deixou faltar nada para os seus filhos, para nós dentro de casa. Ele vende na rua, faz o que for. É isso aí, é só isso e mais nada. Deixa que depois Deus toma conta. O resto Deus toma conta. É isso aí, não tem que ser um grande gênio, não. Mas tem gente que acha que para trabalhar é só no estrangeiro. Aqui não trabalha, não. Esse espírito caiu nas nações subdesenvolvidas. É um espírito que batizou o Brasil, principalmente. Lá eles trabalham igual cachorro, às vezes. Mas no Brasil não pode trabalhar. Não dá muito bom casamento, não. Não dá, não. Então, essa impressão que às vezes tem do casamento, essa ilusão, muitas vezes surpreende. É mais agradável, é melhor do que se pensava. É muito melhor do que aquelas mulheres casadas, sem escrúpulo, que ficam conversando coisas íntimas com moças e contando a vida desagradável, as fases desagradáveis de uma mulher casada e coisa, e que é horripilante, um homem e coisa e tal. E elas já vêm mal informadas, às vezes, do casamento, até mesmo da vida íntima. Depois elas dizem, olha, para si mesmo, né? Graças a Deus, não é isso, não. É muito melhor. É uma surpresa agradável.
tem que ter sempre alguma coisa de melhor, sabendo que tem alguma coisa que vai exigir mais, vai ser sofrimento também, mas um sofrimento pelo qual vale a pena você sofrer. Você sofre com ânimo, com coragem, com objetivo. No que diz respeito a ideias falsas que podemos fazer de nós mesmos, o outro se encarregará de nos obrigar a revisá-las dentro das relações íntimas que são da própria natureza do casamento. É igual o marido que viu no cinema. Ele era franzino. Ele era franzino. E a noiva dele comeu um bocado de macarrão, né? Era bem fortinha, bem forte. E ele via no cinema aquele costume americano lá, que entrar para o quarto de núpcias, ele toma a noiva nos braços e ele chegou, arrumou o paletó assim, e tal, e quando pegou, caiu. Quer dizer, ela levanta e diz: não, você tem que conhecer a si mesmo, você não dá conta de me carregar, eu peso 90 quilos. Você não dá conta. Nós vamos ser felizes assim mesmo. Olha, nós vamos ser felizes assim mesmo. Nós vamos ser felizes assim, sem você nunca poder me carregar, porque eu só vou engordar mais. Quer dizer, ele foi conscientizado de si mesmo. Ele queria pegar a noiva e carregar. Agora, ele não tinha estrutura para isso. Ele podia carregar no mínimo, se ela pesasse uns 40 quilos. Ela pesava 90. Pois bem, então, o outro, quer dizer, a outra, no caso ela, a gorda, se tratou de levá-lo a revisar as suas próprias forças. A gente brinca para ilustrar, né? É necessário que se tenha bastante lucidez para sentir que isso não significa diminuição do amor e da atração mútua, determinadas debilidades. Por que há mulheres que amam deficientes loucamente, e homem que tem mulher deficiente e a ama loucamente e dá um casamento tão feliz? É necessário ter humildade para se ver pelos olhos dos outros também, não somente pelos seus próprios olhos. E se a mulher vai lhe abrir o olho, então você já dá um grito com ela. O outro é um excelente espelho, o outro, quer dizer, o companheiro, a companheira, é um excelente espelho desde que possamos aceitar, nos olharmos nele. É frequente que um se case com o outro não por ele mesmo, mas sim pela ideia que faz do outro. Não por mim, mas é pela ideia que eu faço do outro. Não vendo o que ele é na realidade, mas sim o que se queria, entre aspas, que o outro fosse. Exemplo, tem um rapaz aí em projeção. Ele é um homem público. Então a moçaiada tudo faz uma imagem dele, né? Depois que casa, é que vai entender que ele não era aquilo. Porque ser um artista, ser um apresentador é uma coisa, mas ser marido é outra. Mas era assim, ser cantor, tocar bonito e cantar bonito, pregar bonito, andar bem arrumado, é uma coisa, e ser marido é outra.
Ser uma estrela bonita é uma coisa. Tocar bonito, cantar bonito e fazer qualquer coisa de uma maneira bonita é uma coisa. E ser esposa é outra. Então veja como isso é perfeito. É frequente que um se case com o outro, não por ele mesmo. Deixa aquele homem descer ali para ver se algumas delas mais querem ele. É frequentemente que um se case com o outro, não por ele mesmo, mas sim pela ideia que faz do outro, pela sua posição, não vendo o que ele é na realidade, mas sim o que se queria, que se pensava que ele é, que o outro fosse. O respeito pelo outro, tão necessário no casamento, exige que se aceite o outro tal qual ele é. Agora, espiritualmente falando, na coisa, nós não estamos espiritualizando o casamento, é claro. Mas é por isso aí que o irmão Branham disse: todo tanto que você orar é pouco. Porque você diz, mas tem que conhecer primeiro, tem que conhecer, está certo. Tem que conhecer o quê? Então faz sexo logo, tem filho logo, para que casar? Tem que conhecer primeiro. Essa é a sociedade, é o mundo. Tem que conhecer primeiro. Todo tanto que você andar com uma moça, com um rapaz, até as altas madrugadas e se agarrar e tudo, você não conhece ela ainda, e ela não te conhece também, vai conhecer depois dos 5 anos, é depois de casados, e na hora que começar a coisa se tornar real, acabar as ilusões, a fantasia, aí é que você vai conhecer. Então tem que viver 5, 10 anos para conhecer. Por isso que o profeta diz: você orar, todo tanto que você ora é pouco. E não é porque é um primeiro sinal de fraqueza, porque então depois, quando ela demonstrar fraqueza lá do outro lado do casamento, você larga ela, não é? Não é por isso, mas tem determinados sinais que uma moça dá para um rapaz, que ele está envenenado, ele está embriagado, para não ver que aquela mocinha não vai dar uma boa esposa. Tem sinais que o rapaz dá, sem estar no pega-pega, sem nada, que seria o suficiente se ela fosse espiritual, estivesse orando mesmo, seria o bastante, ela já teria a resposta. O caso do pastor Amâncio, que vai ter sempre ser repetido. Quando ele viu a noiva tratar a mãe dela na vista dele, da maneira que tratou, ele tirou a aliança, pediu a aliança de volta e acabou com o casamento. Porque é certo que ela ia tratá-lo da mesma maneira. E não adianta você chamá-la e dizer, não faça isso mais, não faz. Não vai mudar não, muda não. Então exige que se aceite o outro tal qual ele é, diferente do que esperávamos que ele fosse. Esta é condição imprescindível para que o casal conjugal se mantenha. Não há amor durável sem lucidez, sem sabedoria, sem prudências, sem transformação contínua, diária. Tem que se entender que tem que haver transformação contínua. Segundo o grande Lemaire, o amor intenso traz o risco de se tornar fonte de perigo para um grande número de pessoas. Obscurece tudo na hora. Depois, quando acorda, a vitória das forças de dissociação do casamento é o divórcio.
é sua vitória. Essa doença epidêmica do casamento atual, chamada divórcio, ligada a tantos fatores justificáveis, entre aspas, mas especialmente em jogo, na verdade, está a incapacidade gerada pela educação dessas últimas gerações, que não aprenderam a suportar as frustrações que a própria vida impõe. Isso é verdade. O divórcio é a prova da incapacidade gerada pela educação dessas últimas gerações, que não aprenderam a suportar as frustrações que a própria vida impõe e arcar com a responsabilidade de sua própria escolha. Pastor Elias ontem disse, você aqui pode escolher tudo. Você pode, faz uma escolha hoje, pode trocar amanhã, você pode trocar até de mulher. Ele falou isso ontem lá no sepultamento. Até anotei. Você pode trocar, você compra uma casa, troca, errou na compra. Um carro, você errou na compra, você troca. Você troca de mulher, troca de homem. Você só não pode errar na vida eterna, porque lá não tem jeito de trocar mais não. Lá não vai ter jeito de cambiar. Você não pode errar na sua fé, não é? Mas olha que coisa tremenda. A vitória das forças de dissociação do casamento é o divórcio. E essa doença epidêmica, isso que generalizou, não é? Falar nisso, ontem houve vacina contra a febre amarela. Eu não vacinei. Não precisa vacinar. Essa doença epidêmica do casamento atual, ligada a tantos fatores, justificáveis, entre aspas, mas especialmente em jogo está a incapacidade gerada pela educação dessas últimas gerações, a educação moderna, que não aprenderam a suportar as frustrações que a própria vida impõe. Agora aqui é que eu disse que eu ia precisar do tempo em dobro, porque aí nós iríamos entrar na matéria com o profeta Cormon Brenner sobre casamento e divórcio. Mas eu temo fazê-lo, porque eu sei que há muitas irmãs que não podem. E a gente deixa para o próximo domingo, parece que o assunto fica cortado, eu não sei. Mas nós vamos ter que deixar, eu não vou entrar nesse fator hoje não. Vocês que querem esse assunto, porque inclusive vai entrar casamento, namoro, escolha. E quando um homem tem direito de repudiar uma mulher. Porque o divórcio é bíblico. Não resta dúvida. Tirar um dente, às vezes chega a ser necessário. Mas isso depois de fazer tudo que ele mostrou aí, né? Reforçar para jovens casais a importância da continuidade de nossas vidas através de filhos é fator importante como força de coesão. Porque você não pode pôr um casal de filhos aqui. E amanhã esse casal de filhos está onde? Eu vou lá no meu pai. Eu vou almoçar com meu pai, mãe. Eu vou almoçar com minha mãe. Chega lá, a mãe já está com um namorado. Aquela filha é candidata, é natural a uma divorciadazinha também. E depois arrumar outro namorado também dentro de casa. Então essa é a coisa. Reforçar para jovens casais a importância
importância da continuidade de nossas vidas através de filhos é fator importante como força de coesão. Por isso eu digo a esse rapaz, a esse homem, principalmente o homem velho, chega aos 40 anos de idade. O profeta diz aqui, pelo menos essa parte aqui, eu vou dar, deixa eu ver, parece que é o 3. Ele diz aqui, é isso aqui mesmo. É legal, está na lei, é santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com a sua esposa. Outra mulher poderia ser a mesma coisa para ele, fisicamente, mas seria morte tocar-lhe. Aí está a diferença, a justiça pervertida. Torre de Babel, parágrafo 15. Quando o diabo te rodear de anjos para te levar, e você tem que passar por cima disso aqui primeiro, porque não vai justificar, nada vai justificar você fazer isso com sua esposa. Exemplo de quem quer que seja, que fosse o próprio irmão Branham. Como Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além desse, seria anátema, seja anátema. Você, antes de seguir um exemplo de quem quer que seja, você talvez tenha que viver com a sua esposa o tanto de anos que você viveu, que aquele viveu com ela, e ter os mesmos problemas que ele teve com aquela. Portanto, reforçar para jovens casais a importância da continuidade de nossas vidas através de filhos. Porque o filho hoje não nasce, não é mais quando Deus quer, não. É quando ela quer, quando ele quer. É o ano que vem, é daqui 3 anos, é daqui 5 anos. O filho não nasce mais quando Deus determinou. Isso é verdade. Não é não? Nós mandamos na coisa. Então Deus, dirige a você mesmo. Mas ainda continua de pé, porque eles chamam esse estudioso aqui, esse irmão, de radical. Radical, porque chamar o divórcio de epidemia é radical. Falar de transformação de vida todos os dias é radicalismo, é fanatismo, não é verdade? Mas você tem que entender que reforçar para jovens casais a importância da continuidade de nossas vidas através de filhos é fator importante como força de coesão. Não para aquela menininha amanhã está dizendo, eu vou almoçar com o papai amanhã. Eu vou almoçar com a mamãe para amanhã. Eu vou na praia esse ano com a mamãe, que por sua vez vai com o namorado. Não, não é isso não. É um ponto de convergência. Olha, nós temos que acertar a nossa vida, porque nós vamos responder por essa menina e por esse menino. Diante de Deus. Nós vamos responder. O ser ideal, grifado de vermelho, eu grifei de vermelho, o ser ideal, pronto, como uma peça, um objeto concluído, não existe. Pegou e botou na lapela do paletó ou na gola do seu vestido? Ali está o marido abotoado, na gola do seu vestido. Ali está a mulherzinha abotoada, na lapela aqui do seu paletó.
É aquele objetinho que eu mandei preparar e encontrei. Não, não é assim não. Não é assim. Espera aí. O sentido de progresso está escrito no ser humano desde sua concepção e nascimento. O irmão Branham fala dessa evolução. E Paulo também fala dela, desse crescimento. Desde sua concepção e continua em evolução, maturação até a morte. Você tem que entender, a questão de velho não erra, o velho tem mais experiência apenas. Normalmente os erros dos velhos são mais graves. Os jovens são mais fortes. E em determinada fase, em determinado sentido, eles são como virgens. Eles não têm a malícia do homem maduro. Então há uma evolução, uma maturação até a morte. Até a morte. Não foi isso que Sócrates disse na hora de morrer? Em outras palavras? Em cada etapa da vida, o ser humano alcança maturidade para aquele momento. E parte de seu ser contém um núcleo ainda imaturo, aguardando a nova etapa ser a nova etapa do amadurecimento. Então, essa senhorinha aí já acha que comigo não acontece nada. Eu posso ir ali, eu posso ir sozinho, eu posso fazer isso sozinho, e coisa e tal, né? Ela vai, em cada passo, ela pode ter experiências, passar por momentos terríveis para entender que não é daquele jeito, que não é uma regra. Assim bem como o homem também, sempre contém um núcleo imaturo dentro daquele homem, daquela pessoa, aguardando a nova etapa do amadurecimento. Então você não vai para o inferno porque comprou um caminhão e levou na cabeça. Você não vai para o inferno porque comprou uma casa e levou na cabeça. Você não vai para o inferno porque fez um casamento errado. Não. Você não vai para o inferno porque fez um casamento errado. Errado muitas vezes na sua concepção. Por quê? Porque ela não combinou com a sua natureza ranzina também. Então você acha que foi um casamento errado. O casamento errado que o Branham diz é aquela que vem ao altar com você, depois ela não quer vir mais na igreja, quer se vestir imundo e coisas assim, não quer mais nada com Deus. Aquele homem que vem na igreja e vem na comunhão, aquele rapaz e santinho aí, coisa e tal, e depois que casa, então o casamento foi errado, né? Isso não falando dessas coisas que acontecem antes do casamento, foi tudo certinho, mas assim mesmo foi errado. Você não vai para o inferno por causa disso, né? Isso vai te trazer marcas como trouxe para Noemi, por ter saído da sua terra, se transformar em uma vida amarga. São passos que nós demos, os quais nós vamos sofrer aqui, diz o irmão Branham. O ser ideal não existe no casamento porque nunca estamos prontos. Olha, o ser ideal, entre aspas, eu grifo sempre de vermelho, prontos, entre aspas, grifado de vermelho, mas podemos progredir e auxiliar o outro a progredir, e isso em confiança, em equilíbrio. O casamento, a beleza do casamento não está somente nos dias floridos do pré e do dia do casamento, da lua de mel. Não! A beleza da árvore
está justamente na hora que ela é adulta, que ela é crescida, que ela pode dar frutos em todas as estações próprias. Essa é que é a beleza da árvore. No casamento há um sentido belo a ser buscado: poder escolher de novo. Cada dia uma transformação. Então o irmão Branham disse daquele casal que todo ano ia no altar renovar seu voto. Poder escolher de novo. A cada instante, o próprio ser com quem se aceitar, ou com quem se vive em contínua transformação, é uma nova criatura para você, é um novo homem, é uma nova mulher para você. Razão pela qual você vê pessoas de cabelos brancos, de braços dados, felizes, em paz, aumentando a sua longevidade. Isso quer dizer, seus dias de vida. Importante é compreender e aceitar o fato de que não se evolui independentemente dos outros com quem se convive. É preciso que você obtenha caracteres, virtudes dela, virtudes dele. Isso forma uma força de coesão, isso forma uma unidade invencível, intransponível. Isso é que se chama de casamento. A evolução acontece em função dos relacionamentos mais ou menos íntimos que se mantêm ao longo da vida, fora e dentro do casamento. No casamento há um sentido a ser resguardado, de evolução um para o outro. Um para o outro. Ela nunca deve perder a importância para você. Ela deve ser sempre importante para você, como ele também deve ser sempre importante para você. Nunca o deixe em segundo lugar. Agora veja como é que o irmão Branham diz: primeiro Deus, segundo sua família, terceiro você. Primeiro Deus, segundo seu marido, seus filhos, depois você. Primeiro Deus, segundo sua mulher, seus filhos, depois você. São três. Primeiro Deus, o último é você, dos três. Buscando progresso do casal como um conjunto, está sempre... Ela pensa assim, olha, há muitas, olha, me permito, há muitas mulheres que acham que determinadas atitudes, até mesmo impensadas, voluntárias até, e manter naquilo, seja de menor monta do que estar desmanchando o seu casamento. Se não for assim, o grande sábio, sucessor de Davi, Salomão, não teria dito: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Isto é amor no sentido mais amplo. Progresso no amor é sua transformação de amor captativo em amor ablativo. Eu não vou... O amor conjugal compartilhado é fonte de permanente aprendizado do amor ablativo, a semelhança do amor materno-paterno. Nos casamentos religiosos é dito aos noivos: para o melhor e para o pior. Vocês vão estar unidos, casados, para o melhor e para o pior.
Não é só para o melhor, mas para o pior também. Foi sexta-feira, eu me impressionei com isso aqui, ó. Foi sexta-feira, eu me impressionei, e talvez hoje à noite nós vamos pensar melhor nisso aqui, ó. Quando Jó disse para a mulher de Jó disse, então sua mulher lhe disse, ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Só queremos o bem. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quer dizer, você só quer o bem do casamento, o mal você não quer? O mal do casamento você não quer, o pior do casamento você não quer. Tudo tem o seu pior. Todo tacho tem seu fundo. Esta frase é sábia, fazendo-os entender que não se refere apenas aos acontecimentos externos lá fora, mas ao que cada um em sua evolução suscitará de bom e de ruim do outro. O pior do casamento vai ser encontrado só no outro, em si mesmo. E o outro, por sua vez, vai percebê-lo. Ela vai perceber, ele vai perceber, ele vai sofrer o seu pior. Você vai sofrer o seu pior. Na convivência é que se vai descobrindo o bom e o ruim de cada um. O bem e o mal que habita em cada um. Porque mesmo em São Paulo habitava bem e mal. Se você casasse com São Paulo, então você ia, com a convivência, você ia descobrir aquele mal que ele disse. Mas o mal habita, está em mim. E agora? Aí então nós vamos entrar para outra parte, que essa não seria tolerada. Não seria tolerada. Então nós vamos continuar domingo próximo, se Deus permitir. Pastor Elias, por favor.